Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula das nossas lições da faixa etária de juvenis. Estamos estudando nesse trimestre o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Este é o assunto principal da nossa revista que estaremos estudando, ou já estamos estudando durante esses próximos 3 meses. Amém, queridos? Então, desde já sejam muito bem-vindos. O assunto de hoje vai falar para nós a respeito de algo muito importante, para as nossas vidas, que nos traz o seguinte assunto. Veja bem. Ele foi sacrificado por amor a nós. É isso que nos traz o ensinamento da palavra de Deus, lição datada do dia 9 de abril de 2023. Nós temos um texto base para a lição que está em Efésios 5:2, que nos fala o seguinte: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 23, verso 33 ao verso 46, que fala de quando chegaram ali ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. O título dizia o seguinte: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ali ao meio o véu do templo. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Os objetivos da nossa lição de hoje, primeiramente, é explicar o que é expiação, compreender o valor do sacrifício de Jesus e conscientizar de que Jesus morreu em nosso lugar. Então é algo assim muito especial que estaremos tratando na lição de hoje. Mas o que significa expiação? É necessário que todo ser humano entenda e, ao mesmo tempo, creia no que significa expiação, porque foi justamente isso que Cristo Jesus fez por nós lá no Calvário. Você conhece o significado deste termo teológico? Então, vejamos a sua definição, segundo aparece ali no dicionário teológico da CPAD. Expiação é o cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo, propiciando ao pecador arrependido a restauração de sua comunhão com Deus. Ou seja, Cristo Jesus realizou um sacrifício morrendo em nosso lugar
expiatório, ou seja, ele tomou nossos pecados sobre si mesmo e foi punido em nosso lugar, quando ele morre ali na cruz. Porque o salário do pecado é a morte. E o véu do templo, ele chegou a se rasgar em dois, de alto a baixo. O que significa isso? Qual a importância disso? Estava acontecendo um desastre? Não, não estava acontecendo um desastre. Pelo contrário, estava acontecendo uma grande obra de Deus em prol, em benefício da vida humana, de todos aqueles que viessem a crer no nome de Jesus. Então, desde a nossa adolescência, desde nossos 15, 16 anos, a gente já precisa compreender esses fatos que aconteceram ao longo da história. Deus entrou na história humana para salvar a humanidade dos seus pecados. O caminho para que todos aqueles que se arrependessem de seus pecados e crescem em Jesus estava sendo aberto através do sacrifício de Cristo na cruz, trazendo aqui agora a oportunidade e a capacidade de desfrutarmos novamente da comunhão e de uma nova vida com o Deus Todo-Poderoso. Então, durante centenas de anos, esse caminho esteve bloqueado por causa do pecado presente na vida humana, né? Desde a queda lá no Éden, que o pecado bloqueou essa comunhão do homem com Deus. Mas, graças a Deus, louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele enviou, né, para ser ali o nosso Cordeiro substitutivo. E agora o caminho, a porta, o acesso foi aberto para todos nós, mediante a expiação e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos alguns textos que confirmam isso, você pode conferir na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo de número 18, onde mostra que por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai, né? Por meio dele nós temos acesso ao Pai. Temos também Hebreus capítulo 10, verso 19 e versículo de número 20, né? A palavra de Deus vem nos trazendo aí o conhecimento do valor do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A expiação no Antigo Pacto. No Antigo Testamento, sobre ainda a lei mosaica, a expiação pelo pecado se dava mediante o sacrifício de um animal inocente, um animal sem defeito algum, né? E segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o derramamento do sangue era a evidência da morte, né? A evidência da morte. Assim como a Bíblia diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O pecado era encoberto pelo sangue de animais. No caso do sacrifício de Cristo Jesus, né, o qual ele realizou na cruz do Calvário, é diferente o efeito. Por quê? Porque aqui no Antigo Testamento, nós temos aqui ainda uma sombra do que viria a ser na realidade. E a gente sabe que uma sombra não representa totalmente, né, aquele objeto que gera esta sombra. Quando Cristo se revela na cruz, é que conseguimos perceber o efeito total do sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, né, o pecado era apenas coberto. No sacrifício de Cristo na cruz, o pecado é removido, nós somos completamente libertos. Por isso que a palavra diz em João capítulo 8, versículo de número 36, lá está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta. Ele não somente cobre os nossos pecados, ele liberta, ele nos remove, nos tira do domínio total do pecado e nos faz ter comunhão com Deus de novo. Tem coisa melhor do que isso? Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Vamos falar agora sobre a expiação e a salvação. Aquele que não conheceu o pecado, está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que Deus fez através de Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus não sabe o que é pecar, porque ele nunca pecou. Entende? Ele nunca conheceu o pecado. Só que Deus o fez pecado por nós. Quando? Quando ele colocado naquela cruz. Quando ele é colocado naquela cruz como culpado, estava Cristo ali assumindo o nosso lugar. Éramos nós que merecíamos a morte condenatória, porque os transgressores éramos nós. E na cruz, nossos pecados caíram todos sobre Jesus. Então, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, agora olha o que acontece. Cristo estava na cruz, sendo feito pecado por nós. Ele conclui a sua obra dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Pronto, quando ele consuma a obra na cruz, a partir de então, o que acontece com todos aqueles que acreditam nele? Seus pecados são removidos e a justiça de Jesus é creditada a nós. Ou seja, nosso pecado caiu sobre Jesus. E por causa disso, por causa do seu sacrifício na cruz, de ele ter vencido, sido fiel até a morte e morte de cruz, a sua justiça cai sobre todos aqueles que o amam, que nele creem, que nele acreditam, passando assim a serem justos aos olhos do Todo-Poderoso por terem fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto bíblico está apontando para esta obra expiatória, salvífica de Jesus. Éramos inimigos de Deus, escravos do pecado. Porém, ele mesmo, mediante a morte do seu filho Jesus na cruz, trouxe-nos para uma vida de harmonia, uma vida de reconciliação com Deus. Não tem nada melhor do que ter Deus como amigo, como companheiro, como pai amoroso. A nossa salvação e reconciliação com o Todo-Poderoso é resultado da graça de Deus, do favor divino. Nunca pense que você um dia poderá ser salvo por causa dos seus próprios méritos. Nunca se deixe iludir e enganar com isso. Porque, na verdade, a nossa salvação é mérito totalmente e absolutamente de Jesus Cristo. É a graça de Deus conosco. Podemos acreditar no favor divino e hoje todos os que creem em Jesus podem alcançar esta salvação. Porque Jesus garante. Não é o homem que garante. Não é o homem que se garante. Não é a mulher que se garante. Não é a minha religião que garante. Não é a minha denominação. Não é a minha igreja. Não é o meu ministério. É Jesus. É Cristo que garante a nossa salvação. O pecado alcançou e contaminou toda a raça humana. Por isso foi preciso que Deus enviasse à terra um Salvador. Conforme está escrito em Romanos 3, versículo 23, onde diz que todos os pecados destituídos, afastados, ficaram da glória de Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, todos estão debaixo do jugo do pecado. Logo, a necessidade de uma salvação e de um Salvador é universal, é sobre todos e urgente. O apóstolo Paulo afirma que todos, ou seja, todos os gentios, como também todos os judeus, povo escolhido de Deus, que não andavam de acordo com a vontade divina, estavam sobre o domínio do pecado. Somente a justiça de Deus, revelada em Jesus, é suficiente para nos salvar e libertar do pecado que afastou a humanidade do Deus Todo-Poderoso. Contudo, sua misericórdia nos permite a reconciliação mediante a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos uma grande vantagem. A sua misericórdia nos permite sermos reconciliados com Deus. Segundo capítulo da lição de hoje, o valor do sacrifício de Jesus. Uma pergunta: qual o preço da nossa salvação? Como poderíamos pagar o preço pela nossa salvação? Nossa dívida para com Deus era impagável. Nós não tínhamos condições de pagar esta dívida por nós mesmos.
Segundo o salmista, no Salmo 49, versículo 8, está escrito: pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam. Então não foi com ouro, não foi com prata que Cristo pagou as nossas dívidas. Toda a nossa dívida foi paga com a sua própria vida, com o seu precioso sangue derramado lá na cruz do Calvário. Toda a humanidade, então, estava perdida em seus próprios pecados. No texto de Romanos 3, verso 9 ao 20, Paulo nos mostra que todos, tanto os judeus como os não-judeus, estão debaixo do poder da iniquidade. A queda levou a humanidade para longe de Deus, o Pai. Deus é santo, completamente santo, e os nossos pecados nos separam dele, porque o pecado ofende a santidade de Deus. E então, quem poderia nos resgatar? Veja que não teríamos condição de nos aproximar nós mesmos do Todo-Poderoso. Somente o Filho unigênito de Deus, que foi enviado para nos trazer a salvação, para nos trazer a vida eterna, somente Ele. O Filho foi gerado pelo Pai, quando está escrito: tu és o meu Filho, hoje te gerei, e eu lhe serei por Pai, e ele me será por Filho. A expressão Filho de Deus indica a natureza divina de Jesus. Ele compartilha da mesma essência e da mesma natureza do Pai. E foi este ser que manifestou a maravilhosa graça de Deus, nos reconciliando consigo mesmo. Sozinhos, já falei, repito, não poderíamos ser libertos da escravidão do pecado. Uma vez sobre o domínio do pecado, o homem não poderia e jamais poderá libertar a si mesmo. O povo hebreu, sozinho, também não poderia ser liberto da escravidão do Egito, do jugo de Faraó. Foi preciso um libertador. Deus levanta Moisés e o capacita para tal função. Da mesma forma, a humanidade também precisa de um libertador. O pecado, além de nos afastar da pessoa de Deus, interrompendo nossa comunhão com o Pai, tem também o poder de distorcer os valores divinos, aterrando ali o caráter e o comportamento do homem em sociedade. Saiba que a falta de valores ou valores invertidos é uma das características da humanidade caída. Somente Cristo, somente em Jesus Cristo a humanidade pode ser liberta do pecado, pode encontrar a salvação e pode receber uma nova maneira de viver, conforme Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5 e versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. Em Jesus, tudo é feito novo em sua vida. Terceiro capítulo da lição e último. Aquela cruz era nossa. Um único e perfeito sacrifício. Na cruz, Jesus nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar, assumindo sobre si toda a condenação que era nossa. Éramos nós que merecíamos ser condenados. Jesus vai em nosso lugar. Mediante um único, porém perfeito sacrifício, ele pagou todas as nossas dívidas. E aí, meus irmãos, o sentimento de gratidão explode no coração. Gratidão a Deus Pai, gratidão ao Filho, gratidão ao Espírito Santo, os quais ambos, três pessoas maravilhosas e santas, um único Deus verdadeiro, se empenhou, se entregou e trabalhou para nos trazer de volta a sua presença maravilhosa. A expiação de Jesus faz da salvação o maior presente de Deus para nós. Expiação significa remir a culpa, remover a culpa, deixar o culpado livre da culpa. Com a remissão, vem também a reconciliação com Deus, com quem fomos reconciliados mediante a sua cruz. Você consegue ser grato? Você tem sentido gratidão a Deus esses dias pela sua salvação? Pelo sacrifício que Jesus fez em substituição por sua vida? Seja grato. E você não perde sendo grato ao Senhor.
Louve por tão grande e maravilhosa redenção. Jamais se esqueça do alto preço que foi pago a fim de que Deus, que é absolutamente santo, o aceitasse. Isso é chamado de reconciliação e declarasse que você agora é justo. Tudo isso ocorreu e foi real. A morte e a ressurreição de Jesus foram reais. Não se trata de um filme de Hollywood. Não se trata de efeitos especiais. Antes de ser crucificado, os soldados bateram em Jesus e puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos. O que é o nosso sofrimento diante de tamanha dor? Os guardas romanos zombaram de Jesus e diziam: salve o rei dos judeus. Depois de muita agressão, ele foi levado até o lugar onde seria crucificado. A multidão que havia se beneficiado com seu pão, seu amor, seus milagres, agora estava assistindo a tudo e gritando: crucifica-o, crucifica-o. A raça humana continuava cega, mesmo experimentando, mesmo desfrutando dos benefícios de ter Deus conosco. Algumas pessoas que amavam a Jesus choravam ao ver o seu sofrimento. Outras riam e zombavam dele. Isso deixa claro que o que resolve a nossa situação para com Deus não é vê-lo com os nossos olhos, mas crer com todo o nosso coração. Há muitas pessoas que preferem serem céticas e dizerem: não, Deus não existe. Ninguém jamais viu Deus. Fato é que Deus não pode ser visto por nós. Mas mesmo que víssemos, muitos não creriam. Como aconteceu, Jesus estava andando entre o povo, fazendo maravilhas entre o povo. Mas muitos, a maioria, não creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu, você nos dias de hoje. O Salvador poderia ter pedido ao Pai, ele teria enviado ali muitos anjos e castigado aquelas pessoas que estavam o torturando, zombando, rindo dele. Mas o que Cristo fez? Sofreu por amor a nós. Voluntariamente ele se entregou. Como está escrito em Isaías, capítulo 53. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não veio para matar, para destruir a raça humana. Ele veio para salvar. E veio fazer isso justamente porque amava a mim e amava você. Jesus levou a sua cruz até um monte chamado Gólgota. Ali foi crucificado. Em nenhum momento nós vemos o Salvador reclamando ou brigando com os soldados romanos. Enquanto estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã e ao meio-dia começou a escurecer. E toda a terra ficou 3 horas na escuridão. O dia virou noite. E às 3 horas da tarde, ele morreu. Infelizmente, algumas pessoas continuam negando a morte de Jesus e a sua ressurreição. Que pena que eles não creram. E se não creram, ficaram impossibilitados de conhecê-lo. Tal ideia só reafirma a verdade bíblica de que a cruz de Cristo é escândalo e loucura para os que perecem. Que Deus tenha misericórdia, como Ele sim tem, e possa abrir o entendimento das pessoas e libertá-las da cegueira espiritual, revelando a elas a pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Então, meus irmãos, concluímos esta lição de hoje dizendo que estávamos longe de Deus e perdidos em nossos pecados, todos nós. Mas, graças a Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo, doou a sua vida morrendo na cruz do Calvário por amor a nós. Sem o sacrifício perfeito do Filho de Deus, estávamos destinados a permanecer toda a eternidade longe do Pai. Jesus foi sacrificado por amor a nós e precisamos ser gratos, muito gratos, por tão grande amor e por tão grande salvação. Amém? Deus abençoe. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.